Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira abençoada. Muito obrigada por você que está aí do outro lado me assistindo. Seja bem-vindo a mais uma semana. Aqui toda segunda-feira eu estou subindo um vídeo, onde nós colocamos uma reflexão que possa estar abençoando a minha vida e a sua vida. Então já vou aproveitar e vou te dizer que se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, não paga nada. Ativa aí o sininho para que você seja notificado dos vídeos que eu vou subindo aí toda segunda-feira. E também deixa o seu joinha, curte aí, porque também isso vai me ajudar bastante, a divulgar esse canal que foi feito exclusivamente para abençoar a sua vida. Então vamos lá para a reflexão de hoje? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Neemias. Eu estou lendo o livro de Neemias, confesso que já li algumas vezes, mas dessa vez eu voltei a ler e estou tirando muitas coisas, muito aprendizado, do livro de Neemias. Então eu quero já ler para vocês no capítulo 1, o verso 4, tá? Mas primeiro, qual vai ser o tema dessa semana? Posicionamento. É isso aí. Então vamos lá para a leitura bíblica. Vocês sabem que eu não faço nada sem a minha leitura bíblica. Eu vou ler o versículo 1, o capítulo 1, o versículo 4, tá? E depois a gente vai ler o versículo 2, o capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Aí eu vou dar uma explicadinha para vocês. Então, no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, tá? E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu vou ler esse versículo e agora eu vou lá no capítulo 2 e do versículo 1 ao 6 eu vou ler para vocês, tá? E depois eu explico, eu vou ter que ler primeiro. Diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante do rei. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu coração e o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado, e tendo sido consumido as suas portas a fogo? E o rei me disse: E que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: Se é do seu agrado, e o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Bom, até aqui. Agora vamos lá. Eu li o capítulo 1, no versículo 4 para vocês, aonde, diz ali que quando Neemias ouviu essas palavras. Que palavras? Então, se você for ler ali no começo, foi assim: Neemias, ele recebeu uma notícia que o povo judeu estava passando por grande miséria, que estavam sofrendo muito. Diz no versículo 3, os restantes que não foram levados para o cativeiro estão em grande miséria e desprezo, e as suas portas queimadas a fogo. Ou seja, Neemias escutou uma palavra que o povo judeu estava sofrendo de grande maneira, passando por miséria, e todos os muros estavam derrubados e as portas queimadas. Eles estavam totalmente desamparados. Então, quando Neemias viu esse problema, ele sentiu uma dor dentro dele. A dor do sofrimento alheio, a dor do outro, a empatia pelo outro. E ele foi aonde? Se ajoelhou,
orou, jejuou ao Deus dos céus. Ele foi ali clamar ao Senhor. Ele foi derramar o seu coração nos pés do Senhor. Ele viu um problema, ele viu algo que ele precisava ajudar. Mas para que ele pudesse ajudar, ele precisava ter uma direção. Ele precisava ter uma orientação de como fazer. Então, o que ele fez? Ele foi se lamentar, chorar, jejuar perante o Senhor. E aqui eu quero falar uma pergunta para vocês que me chamou bastante atenção lendo esse versículo. Quantas vezes nos pegamos com problemas, com situações na nossa vida que sentimos dor, sentimos dificuldade, mas não sabemos o que fazer? E muitas vezes nós ficamos, ó céu, ó vida, ó azar. Não é assim? Lembra daquele desenho? Aí, se você lembra, está na minha idade. Mas é isso aí, a gente fica se lamentando, chorando, às vezes muito tempo reclamando, não se lamentando, senão reclamando das situações que estamos vivendo, das adversidades. Às vezes nós não queremos nem mesmo falar para ninguém, nós nos fechamos no mundinho ali e ficamos com aquele problema, sofrendo, de maneira que não sabemos o que fazer, porque não levamos aos pés do Senhor. Porque não pedimos uma orientação, a gente fica reclamando, mas nós não nos lamentamos ao Senhor. Então aqui eu aprendo quando Neemias, ele fala no versículo 4, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Então é normal você se lamentar? Claro que é. É normal você sentar e você chorar? Claro que é. Por alguns dias. Por quê? Porque nesse período que você está aí com esse problema, Neemias aqui tinha um problema que não era dele, era do povo que ele amava, ele queria ajudar. Ele sentiu a dor daquelas pessoas, né? Mas trazendo para a nossa vida, quantos problemas nós temos, quantas coisas para resolver, dificuldades, uma decisão, eu não sei, mas existem momentos nas nossas vidas que nós realmente não sabemos o que fazer. Então, nesse momento, nós podemos sim ajoelhar, nos orar, jejuar, né, lamentar ao Senhor esse problema por alguns dias. Porém, logo, Neemias se levantou. E aí vai no capítulo 2, e olha que interessante, o capítulo 2 inteiro vai contar toda a história. Eu não vou ler aqui porque vai ficar muito extenso, mas eu convido você a ler o livro de Neemias no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, mas você vai entender um pouquinho mais do que eu estou falando. No capítulo 2 ali, ele já explica que ele foi, né, fazer o trabalho dele. Ele era um copeiro, ele servia ao rei. E ali, naquela época, ele como copeiro, como vocês viram no comecinho, diz assim, que sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, me tem dificuldade de falar, estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei para o rei. Ou seja, era a função dele provar o vinho primeiro para depois dar para o rei. Se acontecesse desse vinho ter um veneno, ou eu que sei, não ser bom, primeiramente era Neemias que provava. E se era bom e não tinha nada e não ia passar nada com Neemias, pois igualmente ele servia o rei. Então ele era o trabalho dele, mas ele sempre estava alegre. Tanto que naquele momento o rei percebeu que ele não estava alegre e achou que ele estava doente. Mas ele não estava doente, ele estava triste, ele estava abatido. Né? Vocês já perceberam que quando nós estamos ali, o coração alegre, existe um versículo que diz que o coração alegre, ele aformoseia o seu rosto. Então, quando você está feliz, o teu rosto resplandece alegria, mas quando você não está bem, infelizmente o nosso rosto, ele vai mostrar que nós não estamos bem. Por alguma maneira, a gente não vai ficar feliz, alegre, contente, rindo, saltando, porque a gente não está bem. Então, às vezes, né, o nosso rosto, a maneira como nós falamos, ou a maneira como nós agimos, as pessoas percebem que você não está bem. E assim foi com Neemias. Então o rei percebeu que ele não estava bem e perguntou
por que aconteceu. Então, interessante que aí foi onde ele falou, ele temeu em falar, mas ele falou, ele tomou um posicionamento. Primeiro lá no versículo 1, né, nos versículos ali, no capítulo 1, versículo 4 e tal, ele se lamentou, ele chorou, ele jejuou e falou, Senhor, o que eu faço, Senhor, o que está acontecendo? Olha o que está acontecendo, Senhor, né, lá como o povo está sofrendo, me dá uma direção, eu quero poder fazer algo. Já no capítulo 2, ele já foi servir o rei. E nesse momento, o rei fez uma pergunta para ele. Quando o rei perguntou, ele temeu, ele ficou com medo de falar, mas ele tomou um posicionamento. Eu falei, eu vou falar. Esse posicionamento é, eu vou tomar uma atitude. O não eu já tenho, né? Vamos trazer para o nosso dia a dia aqui. Se nós temos algo para fazer, nós precisamos chegar numa pessoa, chegar em alguém que nós sabemos que é um pouco complicado, mas a gente já tem na mente. O não eu já tenho, não custa eu tentar. E foi o que Neemias fez, né? Ele já tinha um não, ele falou, eu vou tentar, eu vou falar, mas primeiramente eu vou pedir para o Senhor. Então, eu temi muito em grande maneira. E disse ao rei, então comentou, como que não ia estar triste se a cidade onde meus pais foram enterrados está sofrendo de grande maneira? Eu estou muito triste com aquele povo que está sofrendo. E então o rei disse, e o que você quer que eu faça, né? Que eu tenha a ver com isso, ou qualquer coisa assim. E interessante que no versículo 4, ele diz, então orei ao Deus dos céus. Então, ele já no momento que ele viu a oportunidade, ele já se posicionou e pensou nesse momento, Senhor, é agora, Senhor, vem comigo, põe palavras, me ajuda, põe teus anjos ao meu redor, que o rei não queira fazer nada comigo. E então ali foi, e ele tomou esse posicionamento de pedir ao rei um período de tempo onde ele pudesse ir lá e poder ajudar aquele povo. Então ele teve, queridos, uma atitude de pedir, ele buscou uma solução para aquele problema e ele conseguiu. Então, o que eu aprendo com Neemias? Primeiramente, ele ouviu um problema, uma situação onde comoveu ele, ele foi lá, ele orou e tirou um período de oração e lamento por aquilo. Então, isso para as nossas vidas, vamos trazer. Hoje, qual problema você está enfrentando? O que você precisa resolver? Ai, Lilian, mas me falaram que eu não posso ficar chorando pelos cantos. Não, você não pode realmente ficar se fazendo de coitadinho o tempo inteiro, coitadinho. Mas sim que você pode e deve orar, se ajoelhar, sentar, eu não sei, mas tirar um momento e falar tudo o que você tem que falar para o Senhor. Senhor, me ajuda nessa situação, nesse problema. Eu preciso resolver, eu preciso da sua ajuda. Sem a tua ajuda eu não vou conseguir, Senhor. Me dá uma luz. No segundo ponto que eu aprendo, né, o posicionamento dele foi falar para o rei. Então ele tomou uma atitude de falar com o rei, é o que ele precisava, era a pessoa que ele precisava pedir ajuda primeiramente. Para que ele pudesse ajudar o povo judeu, ele tinha que ser ajudado primeiro, porque ele tinha que ser liberado pelo rei, porque ele era um funcionário do rei, ele era subordinado ali. Então ele não se mandava, ele precisava de uma ordem, né? Como que eu vou falar? Me foge aqui, né? Oposição, ele precisava de uma autorização, uma permissão, não me saía a palavra, a permissão para que ele fosse cumprir esse propósito. E ele conseguiu, que o rei falou para ele. Mas uma terceira coisa que é interessante, não sei se vocês vão lembrar, que ele falou lá no finalzinho do versículo 6, e aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Aí que está, queridos. Nós precisamos ter um posicionamento nas nossas vidas, dos nossos problemas. Nós não temos que estar o tempo inteiro se queixando, mas nós podemos, assim, nos lamentar, orar, pedir uma direção para o Senhor e depois tomar um posicionamento, tomar uma decisão, ver qual caminho é melhor, analisar o que nós estamos vivendo. Por isso que eu gosto, gente, que vocês tenham um papel e uma caneta.
O papel e a caneta é tudo, porque vocês ali, vocês apontam tudo o que vocês têm que fazer e vocês vão colocando, mas se eu fizer isso, pode acontecer isso? Pode. É bom, é ruim? Aí vai ser ruim, então eu vou mudar a estratégia, vou fazer outra coisa. E você vai fazendo um alinhamento daquilo que você precisa fazer. E aí você vai pedindo a direção para o Espírito Santo. Mas o importante é você tomar uma posição naquilo que você está fazendo. E a terceira coisa é dar um prazo para que isso aconteça. Então, quando você tem algo para você resolver, você tem que dar um prazo também. Tá, mas isso aqui pode acontecer em um mês, em 2 ou 3 ou um ano. Mas eu preciso resolver isso. Eu tenho tanto tempo para resolver. Eu tenho dessa data A até a data B. E nesse meio tempo eu preciso resolver, eu preciso me posicionar, eu preciso caminhar e resolver o que eu tenho que resolver. Então, queridos, a reflexão que eu quero deixar para essa semana é posicionamento, tá? Não esquece que você pode sim chorar, se lamentar, orar, você pode tirar um período de tempo para você, sabe, para você se rasgar perante o Senhor. Mas você não pode ficar assim o tempo todo com aquela carinha de coitadinho pelos cantos. Não. É para o Senhor. É um momento teu e dele. E aí você vai fazer estratégias para resolver esse problema que você precisa. Então coloca no papel as estratégias, começa a fazer um balanço se realmente isso vai ser bom, vai ser ruim, quais são as chances de dar certo e quais são as chances de dar errado. Começa a colocar no papel. E terceiro, põe uma fecha, uma data. Eu preciso resolver isso em um mês, ou 2, ou um ano, mas eu tenho que estar com isso resolvido. Esse é o posicionamento que você precisa tomar hoje para resolver o problema que você está enfrentando, que eu não sei qual é, mas você sabe. Amém? Queridos, essa é a reflexão dessa semana. Eu espero que realmente você possa estar consciente daquilo que você precisa fazer e você tome realmente um posicionamento perante a palavra do Senhor. Não esqueça que tudo que Neemias fez foi orando ao Senhor, foi pedindo direção a Ele. Então é assim que nós devemos caminhar, porque quando você precisa, quando você se posiciona, você toma uma atitude, você vai atrás, vai dando o teu primeiro passo, Deus vai colocando no chão. Amém? Um abraço bem forte para todos vocês que estão aí. Desde já eu agradeço de coração, né, o carinho, aqueles que me acompanham toda semana, aqueles que estão chegando agora também, muito obrigada, porque esse canal só existe porque você está aí do outro lado. E eu quero desejar uma semana de paz, prosperidade, que seja uma semana de tomada de decisões, que seja a melhor semana das suas vidas e, se Deus permitir, segunda-feira que vem estarei aqui mais uma vez trazendo uma reflexão abençoada para vocês. Beijo no coração e ótima semana.